Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa aula de banco de dados, né? Acho que vocês estão com saudade das minhas aulas, de ouvir minha voz. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre inclusão de dados. Eu sei que nós já fizemos isso, mas como nós vamos aprender outros recursos, é importante que a gente veja que existe mais de uma forma de incluir dados na tabela. Eu vou primeiro passar toda a teoria, só explicando o que faz, depois tem os exemplos para vocês testarem, mas como sempre faço, vou fazer na prática para vocês lá no SQL, ok? Então nós vamos ver algumas formas de inclusão de dados, ou seja, incluir todos os registros na tabela, incluir preenchendo todos os campos da tabela, incluir preenchendo alguns campos da tabela e incluir em ordem inversa ou ordem alternada dos campos da tabela, ok? Então nós vamos ver técnicas de inclusão de dados. Nós vamos ver importação de dados. Importação de dados é muito importante. Toda vez que eu tenho uma tabela com estrutura errada, lembra que eu falei nas aulas anteriores, né, que nós não devemos alterar a estrutura da tabela. Então, o que a gente faz? A gente cria uma outra tabela e a gente importa os dados da tabela errada ou da tabela que está faltando algum campo para essa tabela correta. Uma outra utilidade da gente importar dados também é que quando eu quero fazer algum teste com a tabela principal, então às vezes eu tenho uma tabela com 10.000 registros e eu quero fazer um teste, eu importo esses dados para uma outra tabela idêntica, porém eu levo 100 registros, 200 registros e faço um teste com esses registros, né? E também eu posso importar a minha tabela integralmente e fazer algum teste para ver o que aconteceria com essa tabela se eu desse uma alteração ou algum delete ou alguma coisa desse tipo, ok? Então, importar dados é muito, muito, muito importante. Aqui também tem vários exemplos, mas eu vou fazer na prática depois, ok? Alteração de dados. Se tem um campo que é muito perigoso e simples, é esse campo, é esse comando. Por quê? Porque quando a gente usa alteração de dados, né, eu estou alterando os dados da minha tabela, só que se eu não tomar cuidado com a forma como eu faço isso, eu posso estragar toda a minha tabela. E não estragar no sentido de corromper, de ninguém ter acesso. Não, de eu alterar todos os campos da tabela com a mesma informação. Também nós vamos ver isso, né? Tem alguns exemplos aqui, vocês vão testar depois, ok, pessoal? E por último, a criação de índice. Por que criar índice com uma tabela? A tabela, normalmente, ela segue como padrão o índice da chave primária, mas nem sempre eu quero usar dessa forma. A minha chave primária é o código, mas eu quero ver, por exemplo, meus campos ordenados em ordem alfabética. E esse índice ele pode ser crescente, que é o padrão, de A a Z, de 0 a 9, ou pode ser decrescente, ou seja, de Z a A, de 9 a 0. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa teoria. Eu vou mostrar tudo na prática para vocês e hoje à noite estarei online para tirar dúvidas de vocês. Depois que vocês fizerem esses exemplos, tá? Essa lista de exercício é da aula passada. Eu vou colocar hoje mais uma lista de exercício que serve como revisão para a nossa prova, ok, pessoal? Vamos então para a parte prática da nossa aula, tá? Eu já deixei tudo pronto aqui. Vamos lá. Então, quando eu quero, vamos lá fazer as nossas coisas. Primeiro a inclusão, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela de amigos, criei aleatoriamente, tá? Vou criar essa tabela de amigos. E o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouquinho aqui para caber todas as informações, ok, pessoal? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui o amigo número 1, que esse é o padrão normal. Esse tipo de inclusão a gente faz desde o primeiro dia de aula, ou seja, inserir na tabela amigos os seguintes valores. E eu coloco os valores na mesma ordem que eu criei a tabela, ou seja, o 1 vai para o campo ID, o Tiburcio Antenor é o nome do meu amigo e o 3232888989 é o telefone dele. Então, isso daqui é o padrão que nós sempre fizermos, ok? Então, está ali um amigo inserido. Uma outra forma é eu mencionar quais campos eu quero inserir. Eles podem ser na mesma sequência como esse, ou seja, inserir na tabela amigos o ID, o nome e o telefone. Quando eu não coloco nada, como nesse caso aqui, é a mesma coisa de eu colocar um por um.
E vocês vão ver a importância disso lá na importação de dados. Agora parece uma coisa meio sem sentido. Então, eu vou inserir na tabela amigos o ID, o nome e o fone e vou colocar os valores na mesma ordem, né? O 2 para o ID, o grampola para o nome e nu para o telefone. Por quê? Porque o telefone ele tem uma constraint que aceita nulo, né? Lembrando que se eu colocar apóstrofo aqui, em vez de meu campo ficar nulo, eu vou gravar a palavra nula. Então, nu, ele é sempre sem apóstrofo, ele fica cinza, ok? Então, vou inserir aqui o meu amigo. Então, já tenho 2 amigos inseridos. Vamos verificar ali embaixo, né? Tenho o Tiburcio Antenor e tenho a grampola inserida aqui embaixo. Outras formas. Eu não quero inserir na mesma ordem. Não tem problema. Então, eu coloquei aqui, ó, inserir na tabela amigos, o campo fone, o campo nome, o campo ID. Só que aí eu tenho que tomar cuidado na hora de colocar aqui o preenchimento. Ou seja, se eu coloquei fone primeiro, então eu vou colocar o fone agora. Tá? Eu poderia também colocar a palavra null, porque fone aceita nulo. Coloquei nome em segundo, então coloquei aqui o Zé. E o ID dele é o 3. Então, dessa forma, eu também consigo fazer uma inserção. Quando eu tenho um campo null, como é o caso do telefone, tá? O que eu posso fazer? Eu posso inserir na tabela amigos e colocar aqui, eu só vou inserir ID e o nome, que são os campos obrigatórios. Beleza. E aí eu coloquei o ID 4 e o Maria. Quando eu executar essa linha, não selecionei tudo, quando eu selecionar essa linha, beleza. E o que ele vai fazer aqui com o campo fone? Como ele é null e eu não mencionei ele aqui, ele automaticamente na Maria, a gente pode reparar aqui, vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar, ele automaticamente na Maria já coloca o campo como null, ok? Vamos continuar aqui com os nossos exemplos, né? Então aqui nós vimos os inserts. Eu coloquei aqui alguma coisa prática, tem toda a teoria lá, tem outros exemplos na teoria. Por favor, executem esses exemplos e qualquer dúvida, entre em contato. Estarei online hoje à noite, ok? Importar dados. Então, é muito importante importar dados. A gente já falou sobre isso, tá? Para eu importar dados, eu tenho que importar dados para uma outra tabela, né? Então, a gente dá o nome que a gente quer, mas eu coloquei aqui, ó, importar dados para uma tabela temporária. Por que uma tabela temporária? Porque é uma tabela que provavelmente eu vou usar para testes. Depois que eu verificar tudo que ocorreu com essa tabela, eu posso dropar essa tabela e a minha tabela original estará perfeita, tá? Então, quando a gente cria uma tabela temporária, ela tem que ser igual à tabela que eu estou puxando os dados. Ou seja, se eu tenho aqui amigos, ID, nome, fone, eu também tenho que ter aqui ID, nome e fone. Não faria sentido eu querer importar dados, por exemplo, endereço e bairro. Eu não tenho as informações na tabela de origem, então eu tenho que importar aquilo que eu tenho lá. Com relação aos tipos e tamanhos de campo, o tipo tem que ser o mesmo. Eu não posso importar um campo varchar para um campo int ou um campo int para um campo varchar. Agora, o tamanho, a tabela que está recebendo, ela pode ser maior. Então, aqui eu tenho 50 e 20. A que está recebendo também está 50 e 20. Ela poderia ser 60 aqui, 30 aqui, mas nunca menor. Se eu tentar importar para uma tabela menor, ele vai truncar as informações. Ou seja, eu estou tentando gravar mais do que o espaço que eu deixei. Tudo bem? Então, a tabela temporária, ou a tabela que vai receber os dados, ela tem que ser muito parecida com a minha tabela original, beleza? Então, vou criar aqui minha tabela temporária, tá? E agora aqui eu vou fazer a minha primeira importação de dados. Essa importação mais usada, ela é mais simples. E é muito fácil importar dados, né? Eu coloquei aqui, ó, inserir na tabela amigo temporário, certo? Amigos temporários, todos os campos da tabela amigos. Olha que simples, né? E aqui eu coloquei um comentário. Na primeira linha, no insert, é quem está recebendo os dados, amigo temporário. E na segunda linha, quem está enviando os dados, a tabela amigos. Então, quando eu executar isso daqui, ó, 4 linhas afetadas, vou dar um select nas duas tabelas e vou maximizar a tela aqui para vocês, né? Vocês vão reparar que as duas tabelas estão idênticas. Eu tenho a tabela amigos e eu tenho a tabela amigos temporário. Então, quer dizer, a partir de agora, se eu precisar fazer algum teste que tenha algum risco maior, que eu faça na tabela temporária, porque se houver algum problema, a minha tabela original permanece. Certo, pessoal? Tudo bem? Voltando aqui, né?
eu quero importar dados de forma parcial, ou seja, eu tenho 10.000 amigos, eu não quero puxar todo mundo, eu quero puxar parte da tabela. Então, da mesma forma, tá? Eu vou criar uma tabela amigos temporário 2, eu poderia dropar a tabela amigos temporário, mas estou criando uma outra, tá? Criei uma tabela amigos temporário 2, as mesmas regras, tipos e tamanhos de campos iguais, só que agora no meu insert tem uma novidade, ou seja, quem está recebendo os dados é a tabela amigos temporário 2. Quem está enviando os dados